Ou seja, ele teve vergonha de conversar com Jesus durante o dia, que alguém poderia ver. Outros pregadores pregam que Nicodemo foi ter com Jesus à noite, porque à noite é melhor de se conversar, tinha menos barulho, era tranquilo, e ele queria aprender com o Senhor Jesus. E ali Jesus foi falando para ele, foi falando, e ele não estava entendendo. E Jesus disse no versículo 12: Nicodemo, se eu te falo das coisas materiais, tu não crê, como tu vai crer nas celestiais? E ali Jesus falou para ele: olha, Nicodemo, ninguém subiu ao céu, a não ser o que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Meus prezados irmãos, se vocês perguntar a alguém aí que não lê a Bíblia, alguém que não é evangélico, alguém que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele acha que lá no céu está cheio está povoado lá no céu, está povoado. Muitos aí pensam que lá no céu, vocês veem aí que muitas vezes eles dão aí o nome dos santos, né? Vários nomes que eles dão de santo, né? Então eles acham que todos estão no céu, né? Mas a Bíblia, porque a Bíblia, amado, não há duas Bíblias, só há uma Bíblia, que é a palavra de Deus. E essa Bíblia aqui, ela é uma pequena biblioteca. Por quê? Porque ela contém 66 livros. Então a Bíblia está escrito que ninguém subiu ao céu, a saber, a não ser o Filho do Homem que de lá desceu, ou seja, que está no céu. Porque Jesus, amado, ele sendo Deus, mas ele se fez homem para enfrentar o pecado. Jesus, o mesmo sofrimento que nós temos, Jesus, quando estava na terra, tinha. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sofreu de ingratidão, Jesus foi desprezado, né? Mas, meus prezados irmãos, e aí Jesus continuou a instruir o Nicodemos. Jesus continuou a instruir Nicodemos. E ele falou para Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, os irmãos, para comparar aquela serpente que Moisés levantou na ponta de um bambu, que eu creio que era um bambu, porque Deus mandou para Moisés fazer uma serpente de bronze e botar na ponta de uma vara, né, muito alta, e ficar aquela vara no meio do arraial. Mas, mais ou menos, qual é o significado daquela serpente, amado? O povo de Israel era um povo muito rebelde, muito temoso, era um povo escolhido por Deus, era um povo, amado, que Jesus veio, o Messias, veio para salvar eles, e ali, Deus usando Moisés, para tirar ele da escravidão, que ele era escravo lá no Egito, e Moisés, usado por Deus, foi lá e enfrentou aquele faraó, e conseguiu trazer Moisés, trazer aquele povo. Ninguém na terra, nenhum profeta fez mais milagre do que Moisés, do que Jesus Cristo. Só Jesus fez mais milagre na terra do que Moisés, só Jesus Cristo. Moisés era o homem mais manso da terra. E agora Moisés trazendo aquele povo, a rocha, vertendo água, saindo água da rocha para o povo beber. O povo vinha mandar do céu para eles comer, comida do céu, prontinha. Não faltava nada para aquele povo. Aquele povo vinha numa caminhada para a terra que manda leite e mel. E ali, de noite, tinha uma coluna de fogo cercando ele na cima, ele andando e a coluna de fogo do lado. Por quê? Os inimigos não chegam perto, aquele leão que tem lá na África, aquela hiena, aquele bicho feroz lá não chegava nem perto, porque tinha fogo ao redor dele. Mas durante o dia, pastor Mendes, durante o dia tinha uma nuvem de fumaça.
cortina de fumaça. Também ninguém via neles passando, só via a poeira subir. Mas o que acontece, irmão Pedro, com aquele povo? O povo só vivia reclamando, amado. Só vivia reclamando, só vivia murmurando. Nada estava bom para ele. Olha, a palavra de Deus diz assim: se você tiver o que comer, o que vestir, com isso esteja contente. E a Deus diz assim: as aves têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Aí o que acontece com nós? Nós, muitas vezes, Deus dá a nós mais do que nós merecemos, amado. Muitas vezes você, lá na sua casa, você, ou na minha, na nossa, né? Pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado vários tipos de móveis, né? Eletrônicos, aparelhos eletrônicos, Deus tem nos dado. Deus não deixa faltar o pão de cada dia, né, para nós. Mas você, muitas vezes, a pessoa, com tudo isso que Deus tem dado a ele, um bom cobertor desse frio, né? Desse frio aí, ele tem um bom cobertor, mas vive reclamando, nada está bom. Você já viu que nada está bom? Minha mãe, quando eu era criança, eu me lembro, né, que eu não nasci aqui em Minas Gerais, né, mas eu sou mineiro de consideração, e mineiro, fui adotado em Minas Gerais. O que acontece? Minha mãe e meu pai iam no açougue, comprava aquela carne, né? E antigamente tinha aquelas carnes que agora chama primeira, segunda, antigamente não, era carne com outro, sem outro, essas coisas assim. Meu pai fazia um esforço tremendo para trazer aquela carne, era 12 filhos e não era pouca carne não, tinha que ser uns 5 quilos. Meus irmãos chegavam em casa, minha mãe reclamava: ah, você não sabe comprar carne, você é isso, eu pequenininho com 5 ou 6 anos, ia perto da minha mãe. Ô mãe, para com isso, mãe, não vide, agradece a Deus por essa carne que... Aí corria atrás de mim, se ela me pega, meus irmãos, e ainda dizia assim: hoje não se ligou, mas eu vou te pegar. Mas minha mãe não era ruim não, ela era muito boa. Minha mãe morreu com 87 anos, praticamente nos meus braços, eu amava ela me amava, ganhei ela para Jesus também, glória a Deus, né? Depois que ganhei para Jesus não reclamou mais, dava só glória a Deus. Mas meus pecados, irmãos, então, muitas vezes Deus tem dado a nós geladeira, tem dado a nós uma despensa que não falta o alimento lá, não falta um bom casaco de frio, não falta um cobertor, não falta nada, e a pessoa só vive reclamando. Assim era o povo de Israel. O povo de Israel tinha tudo, mas nada estava bom para eles só viviam reclamando, murmurando. E o que aconteceu? Quando a pessoa desagrada a Deus, quando a pessoa vive murmurando, desobedecendo a palavra de Deus, Deus permite que muitas coisas ruins aconteçam na vida dele. Deus não quer coisa ruim na vida de ninguém. Mas quem não quer Deus, amado, quem não quer seguir a palavra, quem não quer se converter, que só vive fazendo coisa que desagrada a Deus, pode acontecer muitas coisas ruins na vida dele. E ali, aquele povo de tanto murmurar, o que é que Deus fez? Deus permitiu que o arraial deles, o arraial é onde eles acampavam, porque eles andavam, mas tinha um momento que eles tinham que acampar, para dormir. Se preocupa não, isso é mistério, hein? Mistério. Oh, glória, aleluia. O pregador está ligado, deixa aí, tranquilo, tranquilo. Aleluia. Irmão, aí Deus permitiu que milhares de cobras invadissem o arraial deles e picava eles, as cobras, picava. Mas aquela cobra, amado, era um veneno tão forte que quando eles eram picados por uma serpente, olha, hoje tem soro, né? Mas naquele tempo não tinha não. E o povo ali, amado, eles eram fulminados. E ali Moisés começou a orar, pedir a Deus: mas Deus, o Senhor me usou para trazer esse povo lá do Egito, sair lá de ser escravo, e agora esse povo morrer aqui no deserto, Deus.
picado por cobra, aí chorou na presença de Deus. Aí Deus ouviu a oração de Moisés. Falou, não, Moisés, então faz isso, faz uma serpente de metal aí, de bronze, põe na ponta de uma vara bem alta no meio do arraial e fica aí. Qualquer que for picado pela serpente, pela cobra, corre rápido lá do arraial e olha para aquela serpente que está lá na ponta da vara. E o veneno vai ser neutralizado. Vai ser neutralizado. E a pessoa não vai mais morrer envenenado por aquele veneno. E agora Jesus falou, Nicodemo, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que acontece hoje, amado? Hoje existe aí a cobra a serpente, a Jezabel é uma cobra, e ela está aí, olha, ela está agindo em divino, ela age no Rio de Janeiro, ela age em São Paulo, ela age aí nos sítios, as pombas giram, as serpentes, as cobras estão aí picando as pessoas, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então uma dessas serpentes que eu falei aí, picou uma pessoa, e agora a pessoa vai morrer, a pessoa está se esvaindo, a pessoa está, cada dia mais, ele está deprimido, cada dia mais ele está com depressão, porque o pecado tomou conta da vida dele, porque ele foi picado pela serpente, ele agora vai morrer. Mas se alguém dizer para ele, olha, corre lá, corre, e olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, esse veneno do pecado vai ser neutralizado e você não vai morrer, você não vai morrer, aleluia. Então Jesus, amado, Jesus estava falando para Nicodemo que ele ia representar aquela serpente. E Jesus estava falando que ele ia representar, porque ele havia de morrer. Ele havia de morrer por nossos pecados. Ele havia de morrer para nos salvar. E agora você está aqui na igreja hoje. Eu não merecia estar aqui. Irmão Joãozinho, o senhor merecia estar aqui, meu irmão? Merecia estar aqui? Ó, tá bom. Você merecia? Eu não merecia, irmão. Não merecia. Era muito pecado, viu? Eu não merecia. Eu não nasci no lar evangélico, fui criado no Rio de Janeiro, no meio das comunidades, não merecia estar aqui. Mas eu só estou aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, e aquele sangue que ele verteu na cruz do Calvário me purificou de todo o pecado, e hoje eu posso dar glória a Deus. Você só está aqui porque Jesus morreu por você, você só está aqui porque Jesus morreu por você, e Jesus ressuscitou. A nossa vitória, meu amado, é porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E agora ele fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para morrer ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje você já pode ter a vida eterna. Você que não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje você pode se decidir. Hoje você pode sair daqui já com a vida eterna. Jesus disse que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Agora Jesus Cristo disse, o Filho de Deus enviou o Filho dele ao mundo. O Jesus Cristo veio ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e seja salvo. Então, meus pedaços, veja só, Deus não quer que ninguém vá para o inferno, Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer ver ninguém lá de uma prisão. Deus não quer ver ninguém no sofrimento, amado. Mas o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer viver? Venha para Jesus. Quer ter vida eterna? Venha para Jesus. Quer ser feliz? Venha para Jesus. Muitas vezes você já foi contaminado pelo veneno da serpente, mas Jesus neutraliza hoje esse
esse veneno que a serpente tentou te destruir, Jesus hoje neutraliza ele. Oh, glória! É só você aceitar ele como seu Salvador. É só você aceitar Jesus. Oh, glória a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. O caminho não é o pastor Márcio, não é o pastor Mendes, não é o pastor Rodinelli. O caminho não é o Papa, não é o padre, não é uma das irmãs, não é a diaconia da Claudinéia. O caminho é Jesus, amado. É Jesus, você serve a Jesus. Você não serve o homem, você serve a Deus. Aleluia! E agora Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. E ele diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Em Jesus você pode confiar, porque Jesus é a verdade, e Ele é contigo. Se Ele disse que te dá a vida eterna, porque Ele te dá a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dá vida, mano. Eu não tinha mais vida, mas Jesus me deu vida. 76 anos, vim do Rio de Janeiro, vim de São Paulo para o Rio, fui lá na igreja do Rio, reunião lá, fui lá, dirigindo, do Rio de Janeiro, estou aqui, saí de lá 7 horas da manhã, não digo que não cheguei um pouco cansado, mas a casa do Senhor, nada pode impedir você de vir para a casa do Senhor, nada impede lá, nada pode impedir você de servir a Deus. Você hoje trabalhou muito, você hoje, mas o Espírito Santo tocou no seu coração e você falou: não, eu vou para a igreja. O pastor viu aí quanto ele trabalhou hoje, quanto você trabalhou. Eu não, foi fácil para mim. O Márcio também, se eu não falar o nome dele, ele vai estar ruim comigo, viu, irmão? O Márcio trabalhou muito hoje também. Mas estamos aqui. O Pedro está até aí na lei, porque ele já está tranquilo, né, Pedro? Oh, glória! Quem pode dar glória a Deus, ninguém? Mas esses irmãos lá de trás, que moram também em sítio, né, irmão? Também deram duro tremendo hoje, não foi? Não foi, irmão? Como é o nome do seu esposo? Edmar. Não deu duro tremendo hoje? Trabalhou muito? Mas aqui está melhor, não está? Aqui está melhor, irmão. Quem pode glorificar Deus, igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero perguntar se tem alguém para Jesus. Jesus Cristo que entregou o nome à vida, não é forma tua. 76 anos, dirigindo de São Paulo para o Rio e do Rio para aqui. Deus faz esse milagre na tua vida. Deus não vai te dar 76 anos, Deus vai te dar 100 no mínimo. É só você crer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem alguém para Jesus ainda? Tem alguém que não levantou a sua mão ainda? Eu não levantei minha mão para Jesus ainda. Levanta agora e vem aqui que eu vou orar por você. Você que não levantou a mão ainda, você não fez o ato de fé ainda. Eu não sei se os irmãos já fizeram ou não. Quem já fez, olha, está tudo bem. Mas quem não fez, vem aqui agora. Levanta a tua mão e venha para Jesus. Levanta a tua mão para Jesus. Tenha fé, tenha fé. O Espírito Santo está falando no teu coração. Você está ouvindo duas vozes agora. Ô irmão, você está ouvindo duas vozes, hein? Uma está dizendo assim: não é tempo ainda não. O outro dia que eu vim, eu vou tomar essa decisão. Mas a outra voz está dizendo: minha filha, é agora, minha filha. É agora, é agora. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. Vem aqui na frente, vem, irmã, vem aqui na frente orar para a senhora, pode vir, irmã, não olhe não, a outra irmãzinha, vem também, minha irmã, vem também, irmã, a senhora. Venha, tu encanta, esse é Deus, igreja. A nossa finalidade aqui é ganhar alma para Jesus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Levanta a sua mão aqui, senhora, levanta a mão aqui. Você também, minha filha, olha,
Foi você que cantou ali também? Mas que voz linda, hein? Oh, glória a Deus. Eu continuo, minha filha. Grande vai ser a obra de Deus na tua vida. Eita, Deus que pôs lá entre os grandes. Deus vai te pôr entre os grandes na terra. Deus vai te abençoar de tal maneira que toda a sua família vai ser abençoada. E a outra? Cadê a outra? Está aí? Está com sono? É as duas, viu, irmão? Grande a bênção de Deus na vida dessas crianças, da jovenzinha. Voz celestial, voz que veio do céu, voz ungida pelo Espírito de Deus. Eita, de que tu encanta. Pastor, chega aí, pastor. Chega aí, missionário. Ô, diaconisa. Aleluia. Pastor Márcio. Vamos orar aí, meu irmão. Aleluia. Eita, Deus poderoso. 3 almas para Jesus aí. 3 almas que levantaram. Tem mais alguém aí atrás? O esposo da Marileide já levantou, meu irmão? Já? Oh, glória! Mas esse jovem já levantou a mão também, jovem? Você aí? Já? Ou é a primeira vez hoje? Primeira vez? Vem aqui na frente. Mais uma alma mais de Jesus, igreja. Eita, 4 almas. Eita, de quieto e canto. E de pai. Aleluia, Deus está aqui. Tem mais alguém aí? Tem mais? Tem mais? Vem aqui, se tem alguém aí, você que está desviado. Eu estava firme na igreja, mas aconteceu alguma coisa, alguém me fez alguma coisa que eu deixei. Vem aqui também, vem aqui hoje, vem aqui reconciliar com Deus. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de salvação. Vem aqui, minha irmã. Como é seu nome? Mãe Renata, vem, minha irmã. Eita, quem pode dar glória a Deus? Aleluia, Renata. Aleluia, Deus fala contigo nesta noite, minha irmã. Aleluia. Tudo de quieto e canta. Deus manda falar contigo que tudo que o adversário tirou teu, Deus vai te restituir. Tu crê? Se tu crê, tu recebe. Um dia Deus falou que ia me restituir tudo, mas Deus, eu não quero, Deus. Eu estou satisfeito com o meu estou, pois Deus me restituiu. Deus vai te restituir tudo. Agora, irmão, tem uma condição de você ser abençoado por Deus. Tá bem, irmã Renata? É firmar, tá, minha irmã? Firma com o Joãozinho aí, vem para a casa do Senhor, vem nos ajudar, irmã. A senhora tem dons, Deus me revela que a irmã tem dons, irmã, espirituais. A irmã tem dons, irmã. Aleluia, irmã. O irmão não falou aí de talento, irmão? O senhor não falou aqui de... Sim. Não falou aí, ó. Olha aqui para quem tu estava falando aí, ó. Ó, eita Deus, aleluia, vamos adorar. Vamos adorar. Então está aqui uma reconciliação. E a senhora é reconciliação também? Não, a senhora é a primeira vez que está levantando a sua mão. Não, né? Tu aí, irmão. Ó, irmão. Uma reconciliação em 4 almas, aceitando Jesus como Salvador. Vamos escrever esse nome depois, viu, Márcio? Vamos escrever. Eita Deus. Se alegra, Márcio. Dá uma glória a Deus, meu irmão. Dá uma glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, fiel e verdadeiro. Eis aí essas almas, meu Pai. Vale a pena acordar de madrugada para orar. Vale a pena jejuar. Vale a pena consagrar. Grande seu as pedradas. Satanás joga pedrada. Satanás quer inventar história. Mentira. Apontar o quê? Aí está o milagre. O apóstolo Paulo disse que as almas é a carta de apresentação que nós podemos apresentar a Deus e aos homens. Está aqui a carta, está aqui essa igreja abençoada, está aí o pastor Rodinelli abençoado, o pastor Márcio abençoado, todos os pastores aqui abençoados, uma igreja onde Deus manda poder, onde Deus está mandando poder. Quando a alma aceita Jesus aqui na terra, a alegria do céu, está tendo festa no céu agora, está tendo festa no céu, o milagre está acontecendo, a salvação das almas. Deus escreve esse nome no livro da vida, que é os teus filhos, as tuas filhas, Pai, agora teu filho, quando ele sai daqui, eles vão sair com o nome dele escrito no livro da vida, eles vão sair daqui com a proteção de Deus, eles vão pôr os pés dele depois
depois daquela porta, não como eles entraram, mas ele sai daqui revestido, ele sai renovado, ele sai fortalecido, ele sai com nova vida. Deus está dando nova vida para vocês, Deus está curando vocês agora, Deus está abrindo porta, Deus está dando prosperidade. Olha aí, Deus está te fazendo as obras de macumbaria, as obras de macumbaria estão sendo desfeitas, as obras de beijo, bruxaria estão sendo desfeitas, as obras de inveja, de olho grande, praga está sendo desfeita, e Deus agora te dá a vitória. Recebe aí essa unção, recebe essa vitória, recebe o poder de Deus na tua vida agora, recebe, alegra o teu coração e glorifica a Deus, porque a vitória chegou na tua vida, a vitória chegou no meio da tua família. Tu sai daqui hoje com a vitória e com a bênção, em nome de Jesus. Quem pode glorificar Deus? Deus poderoso, fiel e verdadeiro, espere o teu povo em paz, meu Pai, que todos voltem abençoados, e o próximo domingo possa essas almas aqui, estar aqui no próximo domingo, a irmã Renata, irmão Joãozinho, todos os irmãos daqui, a irmãzinha, a outra irmã, a filha dela, a filha de vocês, não, neta, oh glória a Deus, é abençoada, hein? Essa é abençoada, vai ganhar muitas almas com a voz para Jesus. E você é abençoado também, tá, meu filho? Amém? Esteja as tuas mãos, todo mundo assim. Esteja as tuas mãos. Tem uma irmãzinha ali que eu estou conhecendo ela. Irmã? Já oramos muito aqui com a senhora. Tá firme agora, né? Tá firme? Tá firme, irmão? Oh, glória, aleluia. De Jesus de canto e de espiritual. Tu canta, oh alegria do céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão com o coração do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Amém. Tudo eu posso. Se Deus é por nós, operando Deus, e a vitória pelo sangue. Palma para Jesus que ele merece. Uma obra missionária, irmão, uma obra missionária. 5 almas se rendendo aos pés do Senhor, a glória de Deus.